Meus cumprimentos a você, a vocês que nos acompanham nessas abordagens tão rápidas, mas que devem servir de ponto de reflexão para todos, que nós fazemos pelo caminho de Damasco às segundas-feiras. Nós gostaríamos hoje de abordar um tema que é muito abordado, é muito falado no meio religioso, que é a fé. E a fé sobre a qual as religiões, de uma maneira geral, se assentam. A questão da fé é fundamental. O conceito de fé, não só o conceito de fé que a religião aborda, mas o conceito de fé de uma maneira ampla, aquilo que nós aplicamos em nossa vida. O tema poderia ser o poder da fé. Essa fé realmente tem poder? Qual é o poder, ou qual é a ação, qual é a influência da fé em nossa vida diária? Isso nós vamos perceber com certa facilidade se passarmos a examinar nossa própria vida, analisar o que é o nosso dia a dia. Segundo Kardec, Allan Kardec, o purificador da doutrina espírita, a fé é a confiança que a gente tem no cumprimento de alguma coisa. É a certeza de atingirmos um fim. Quer dizer, quando eu tenho certeza de chegar a um determinado fim, ou de atingir um determinado ponto, eu tenho certeza, é claro que eu vou me encaminhar para ele, e eu tenho então fé. Esse conceito serve para tudo, não só para a religião, mas para a vida da gente, em todos os momentos, quer na família, no trabalho, na sociedade, nas diversas aspirações, os nossos anseios, tudo tem por base aquilo em que nós acreditamos. Ninguém vai fazer alguma coisa se não acredita naquilo. Não seria racional. Você, por exemplo, quando você sai de casa para ir ao supermercado, você está fazendo uma coisa que já fez muitas vezes. Você já conhece o caminho. Você já sabe a distância. E você sabe, sobretudo, que vai chegar ao supermercado. Então, se eu perguntasse para você qual é o grau de confiança de 1 a 10 que você chegará ao supermercado, você diria 10, porque, na verdade, eu vou ao supermercado com muita facilidade, isso é algo que eu faço, está na minha vida, é um hábito, ele está integrado no meu comportamento diário. Essa fé de que você chega ao lugar que você quer vir, é chamada uma fé certeza. Quer dizer, você tem fé. Ter fé é confiar. Ter fé, o sinônimo mais amplo de ter fé é confiar. Quer dizer, você confia, você sabe que você chegará. Você tem saúde, você tem disposição, você tem inteligência. Nada pode impedir que você vá e chegue ao supermercado. Então nós dizemos que isso é um tipo de fé. E quantos atos de fé desse tipo nós praticamos no dia a dia da nossa vida? Agora vamos para um outro exemplo. Vamos dizer que você resolveu jogar na Mega Sena essa semana e você está a fim de ganhar um prêmio. Qual é o sentimento, a emoção que você experimenta quando está jogando? Você tem certeza que você vai ganhar? É claro que não. O nosso raciocínio, a nossa inteligência, o nosso discernimento vai dizer que nós não temos certeza e, pelo contrário, será muito difícil para a gente, para qualquer um de nós, ganhar na loteria. Veja que esse é um exemplo diferente do primeiro. Aqui você não tem certeza. Aqui você tem apenas uma esperança. E se alguém disser para você, olha, para você ganhar sozinho na Mega Sena, a chance é de 1 para 50 milhões. Isso quer dizer que 50 milhões de pessoas jogaram. Uma desses 50 milhões ganhará. Será que é você? Então veja que a sua esperança diminui mais ainda, porque você está jogando na sorte. Na sorte. Não tem nenhum sentido você acreditar que você vai ganhar.
mas você acredita que você pode ganhar. É diferente. Você está entre as 50 milhões e você pode ganhar. Essa fé que você tem quando você sai de casa e vai ao supermercado, ela é uma fé certeza. Ela está no seu saber. Você sabe que chegará. Essa fé, outra, de ganhar na Mega Sena, é uma fé esperança. Você acredita que você tem essa possibilidade, mas você não tem certeza. Veja a diferença entre a fé certeza e a fé esperança. Qualquer delas nos dá aí um indicativo para que a gente considere que em ambos os casos, na fé certeza, na fé esperança, você usou o seu raciocínio. Uma, porque você já conhecia o terreno, o que você ia percorrer, que é o caso do supermercado, e outra porque você ia saber que está disputando com milhões de pessoas e teria uma remota possibilidade de ganhar na loteria. É a fé apenas esperança. Então na vida é assim, às vezes nós agimos com a fé certeza, quando nós conhecemos o terreno, quando nós sabemos o que estamos fazendo, temos um domínio no conhecimento, e outra é a fé esperança, quando nós sabemos que não estamos sozinhos, que há outras possibilidades, há muitas possibilidades. Então, quanto maior o número de possibilidades, menos certeza você poderia ter, ou menos esperança você poderia ter. Isso levou Allan Kardec, lá na metade do século XIX, quando estava codificando a doutrina espírita, a considerar a fé como um elemento importante, necessário e indiscutível na nossa vida. Porque se a gente não acreditar em alguma coisa, a gente não faz nada. Nós temos que acreditar para fazer. Ninguém vai a um determinado lugar sabendo que não vai chegar. Nem vai fazer determinada coisa sabendo que aquilo não leva a nada. Nós somos movidos por um motivo. E nesse motivo está a nossa fé, a nossa confiança naquilo que nós queremos atingir. Mas para a doutrina espírita, Kardec, especificamente para a doutrina, Kardec considera que o espírita, ou a pessoa que pretende ser espírita, ela tem que partir do raciocínio, ela tem que saber o que ela está fazendo. Ela não pode simplesmente dizer, eu acredito, ou não acredito no espiritismo. Isso não faz da pessoa um espírita. Ela precisa estar segura, ela precisa ter certeza de que ela escolheu aquilo porque é um campo em que ela vai encontrar segurança, em que ela vai atingir um objetivo que ela pretende. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que a fé espírita é a fé raciocinada. Não é uma fé passiva, que você simplesmente acredita. Para crer, você tem que compreender. E você não compreende se você não examinar, se você não buscar realmente motivos, você não buscar condições que possam lhe dar a segurança de dizer que você aceita como verdade certa coisa ou não aceita. Então Kardec diz que a fé inabalável, quer dizer, aquela que não se abala, a fé firme, que não se abala, é somente aquela que pode encarar a razão, quer dizer, o sentimento, ou melhor, o raciocínio, a inteligência, face a face, em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável, diz Kardec, é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé espírita, é a fé questionadora. Por princípio, o espírita, em princípio, ele tem que ser um cético, vamos dizer assim, um cético que é aquele indivíduo, não é um indivíduo que não acredita, o cético é aquele que, para acreditar, ele tem que ter uma base racional. Ele tem que ver provado, pelo menos dentro dele, ou dentro da consciência dele, ou dentro das possibilidades dele, aquilo em que ele deve acreditar. Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus vários episódios de cura, principalmente as de cura, né? Em que Jesus abordou a questão da fé. E
é evidente que Jesus deu um valor extraordinário à fé. Quando ele disse que a fé é semelhante a um grão de mostarda, mas que ela pode mover montanhas. Ou seja, a fé, se você tiver fé, por menor que seja essa fé, você pode realizar grandes coisas na sua vida. Há um episódio do cego de Jericó. Quando Jesus passava por Jericó, uma cidade lá da sua província, da Judéia, e ia para Jerusalém, ele estava, como sempre, acompanhado de uma multidão. Muitas pessoas estavam ali para aprender, outras estavam ali apenas para obter curas, como é natural no ser humano. Onde você diz que há uma pessoa que cura, aquilo faz fila para falar com essa pessoa. Claro que é um tipo de fé. É um tipo de fé. Então, quando ele entrava na cidade, ele passou lá à beira da estrada, havia um cego chamado Bartimeu, que soube que Jesus estava entrando na cidade, ouviu o burburinho das pessoas que estavam ali com ele, falando de Jesus, e passou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava alto, porque ele sabia que havia muita gente, e havia também muita gente conversando, e ele gritava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que ele se calasse, ele estava falando demais, muito grito atrapalhando. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse para os seus discípulos mais chegados: chama esse homem, traga esse homem até aqui. E foram lá chamar o cego Bartimeu. O Bartimeu, com toda aquela dificuldade de uma pessoa que não enxerga, veio andando, abriu o caminho e chegou até Jesus. E Jesus disse para ele: tem bom ânimo, acredite, quer dizer, confie, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, ele foi, então, encontrar Jesus. Mas quando ele chegou perto de Jesus, veja que coisa interessante, Jesus sabia que ele era cego, sabia que ele queria se curar, mas assim mesmo perguntou: o que queres que eu te faça? Você vai dizer: mas por que Jesus fez essa pergunta? Ele sabia? Veja bem. O cego respondeu: mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue. Eu sou cego. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante, o cego começou a perceber, a ver, e foi seguindo pela estrada, conta o Evangelho de Marcos, no capítulo 10. É muito interessante essa abordagem, porque ela leva a várias conclusões. Mas na base de tudo isso está a fé daquele homem que queria se curar. É claro que nós não sabemos exatamente como se deu isso, mas o autor do Evangelho, ele conta que o cego ficou curado. Aí entra a questão da fé, veja que Jesus não fez uma pregação para ele, Jesus não falou nada com ele, a não ser que ele acreditasse, só isso. Ora, nós não sabíamos quem é esse cego, né? Não sabíamos se ele era muito religioso, se ele confiava muito em Deus, mas sabíamos que ele conseguiu, levado por esse poder que Jesus depois vai abordar com muita propriedade. Nós temos aqui hoje no mundo, no século XXI, uma coisa muito interessante, a questão da fé, que por muitos anos, por séculos e milênios, foi ventilada apenas pela religião, hoje ela está sendo abordada pela ciência. O neurocientista Andrew Neuber, diretor de pesquisa no Instituto Integrativo de Saúde nos Estados Unidos, lá do Hospital Universitário Thomas Jefferson, na Flórida, ou melhor, na Filadélfia, dedicou grande parte de sua carreira ao estudo do poder da fé religiosa em nossa máquina mental. E é ele que diz: quando oramos, a oração muda o cérebro,
Veja bem, quando oramos, a oração muda o cérebro. Ele é um neurologista, ele é um neurocientista, ele estuda o cérebro. Então ele estudou muitas pessoas que diziam ter fé, como é que funciona o cérebro dessas pessoas. E na sua pesquisa ele constatou que quando a pessoa está orando, ela entra, naturalmente, se ela está orando bem, se ela colocou toda a sua atenção, todo o seu coração naquilo que ela está fazendo, ele notou que o cérebro entra num estado em que ele chamou flow, que é um fluxo de pensamento e energia. Começa a fluir rapidamente e eficientemente. Aquele estado de espírito, muitas vezes descrito como ficar zen, né? É a mesma coisa de ficar zen lá para o budismo. Durante esse estado de fluidez de pensamento, segundo o nosso pesquisador, uma cascata de neurotransmissores, que são substâncias que permitem o funcionamento do cérebro, uma cascata de neurotransmissores é liberada no cérebro. E ele inclui nisso três neurotransmissores. A dopamina, que regula o centro do prazer, a serotonina, que reduz o estresse, e a norepinefrina, que ativa a resposta de luta ou fuga. E o cérebro passa também por mudanças elétricas. Isso para mostrar para vocês que há hoje uma preocupação nessa questão da fé, porque a ciência percebeu, não a ciência, vamos dizer assim, alguns cientistas, muitos cientistas perceberam que nessa questão de cura espiritual tem algum elemento que a ciência não conseguiu ainda observar ou detectar. Então estão estudando o cérebro para ver o que acontece no cérebro. A partir daí, o que a ciência poderia descobrir para dizer realmente se a fé funciona e como ela funciona. Na verdade, quando a gente fala eu acredito em Deus, a gente pode estar tendo um pensamento lógico, produto do raciocínio. Por quê? Porque eu acredito em Deus, porque o meu raciocínio me leva a essa conclusão. É uma fé intelectual. Mas quando eu falo eu confio em Deus, aí já é uma fé religiosa. Porque eu sinto que Deus é bom e misericordioso e pode me socorrer na hora da dificuldade. Aquela fé do cego de Jericó. Algo em mim diz que Deus é presença constante em minha vida. Então, nesse caso, a fé é mais do que um ato intelectual. É um ato emocional, é um ato religioso, em que nós acabamos por perceber que algo transcendental existe e está influindo sobre nós. Essa questão da fé foi abordada desde o início da humanidade. Na história da humanidade, o que surgiu primeiro, a fé ou a razão? A fé ou a inteligência? É claro, foi a fé. Na vida de uma criança, por exemplo, a criança tem fé muito antes de ela alcançar a idade da razão. Na história humana também a fé antecedeu a razão. Por isso que a religião foi o primeiro campo de conhecimento humano. Muitas pessoas usavam somente a fé, mas não questionavam, porque o questionamento era uma coisa muito rara, muito difícil, até que passaram uns milênios, passaram séculos e milênios, e o homem acabou descobrindo a sua capacidade de refletir, sua capacidade intelectual. Aí surge então a fé filosófica. Isso ainda na Grécia, no século V a.C., nós tivemos, no século IV, V e VI a.C., muitos pesquisadores, muitos filósofos que falaram sobre a fé, que falaram sobre a verdade. E nessa verdade, o que é a verdade, eles incluíram sempre a fé. Muito bem. No sentido que Jesus ensina a fé, que nós vamos encontrar no Evangelho, é um sentido muito amplo, mas que realmente vai se adequar às nossas necessidades. Necessidade do ser humano que vive nesse mundo onde as dificuldades são maiores do que as facilidades. E para que a gente possa
caminhar numa direção, nós temos que acreditar para onde nós estamos caminhando e que aquilo vai ter um resultado positivo. É por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está indicando um caminho. E esse caminho, primeiramente, é um caminho da fé. Mas em seguida é um caminho também que faz com que a gente reflita por que ele disse isso. Ele está embasado em quê? Aí nós vamos estudar sua doutrina. Aí nós vamos conhecer o que ele fez, o que ele falou, o que ele deixou e como ele influiu a humanidade. Aí nós vamos ver que é muito mais do que uma simples fé. É uma fé raciocinada. Veja que Jesus, diferentemente dos seus antecessores, lá entre os judeus, ele não afirmava só. Ele questionava e perguntava. Os ensinamentos de Jesus baseados numa fé racional. Por isso que ele questionou muitas coisas que os antigos ensinavam. Os antigos ensinavam amar os inimigos, amar os amigos, odiar os inimigos. Jesus questionou isso. Eu, porém, vos digo, amai até mesmo o vosso inimigo. Eles ensinaram, por exemplo, certas coisas que Jesus questionou, como, por exemplo, guardar o sábado, que eles guardavam o sábado. E Jesus não coloca isso entre os seus mandamentos. Aliás, ele não coloca todos os mandamentos de Moisés. Se nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus, quando ele afirma sobre os seus mandamentos, ele afirma alguns mandamentos. Quer dizer, então por quê? Porque são aqueles que são passíveis de serem refletidos, de serem estudados, de serem compreendidos. Sem compreensão não há uma fé segura. Então a fé no sentido amplo se refere a tudo que nós fazemos. Mas no sentido religioso é a fé em Deus, que move o ser humano, sabendo que tudo tem um sentido, que a vida tem um sentido, que nós não estamos aqui por acaso, que tudo que nós passamos é fruto de um caminho que percorremos. Esse caminho não é só o caminho dessa vida, é caminho de vidas anteriores, senão nós não poderíamos nem dizer que a criança, que muitas vezes nasce com uma deficiência, com uma doença, né, que caminho ela percorreu nessa vida? Nenhum. Naturalmente é o caminho que ela vinha percorrendo antes e que acaba levando a um determinado roteiro que ela deve seguir para alcançar a sua libertação. A fé no sentido amplo, como diz Kardec, é a confiança em si mesmo. É a confiança na humanidade. É a confiança nas leis da vida, em Deus. Há vários níveis de fé. A confiança nas próprias forças é o ponto de partida da escalada da fé. Uma criança só aprende realmente a andar quando ela chega num ponto que ela tem confiança na firmeza das pernas, porque enquanto ela não tiver, ela não vai andar. A partir do momento que ela começa a confiar que ela vai andar, então ela começa a andar, caindo, levantando, e as pernas cada vez se firmando mais, até ela andar com naturalidade. É uma conquista da fé. Andar é uma conquista da fé. Falar é uma conquista da fé. Trabalhar é uma conquista da fé. Tudo é uma conquista da fé. Ninguém pode viver sem a fé. Se nós não tivermos fé nas nossas pernas, não tivermos confiança nas nossas pernas, nós não damos um passo. Se nós não tivermos confiança na firmeza dessa construção onde estamos, nossa casa, nós não vamos ficar dentro dela. Mas é porque nós acreditamos, nós confiamos que ela foi bem construída, que nós podemos ficar aqui e estaremos seguros. Nós não daríamos um passo se não tivéssemos confiança na vida. Então, na verdade, nós sabemos que a nossa fé é algo com que nós nascemos com ela. Mas é algo que nós temos que educá-la, nós temos que aprimorá-la, nós temos que dar-lhe um rumo. E esse rumo é dado pela nossa capacidade de compreensão. É compreendendo a fé que nós fazemos com que ela se fortaleça e que ela abra outros caminhos para que se amplie. Então, por exemplo, no caso do cego de Jericó, nós sabemos que todos nós, seres humanos, temos em nós, nosso corpo físico,
recursos para a cura, para a autocura. Jesus sabia disso. E o que ele fazia quando ele falava para a pessoa, tenha fé, é estimular esses recursos que tem dentro de si. Eles não vêm de fora. O que vem de fora é o estímulo para que a gente possa realmente fazer com que ele se manifeste. E Jesus era um médium, vamos dizer, um médium de Deus. Ele tinha uma força moral extraordinária. A sua palavra tinha um magnetismo próprio, que fazia com que as pessoas realmente buscassem a sua libertação dentro de si mesmas. Encontrasse ali os recursos, o medicamento, a fisiologia necessária para que se realizasse a cura de que ela necessita. Toda cura, já dizia Tomás de Aquino, que foi um teólogo da Igreja Católica, toda cura é autocura. Isso Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Ele falava na Idade Média. Então, o que naturalmente nós somos tocados quando nós conseguimos uma cura do corpo, é por essa fé, que ela pode ser desencadeada por alguém. Às vezes o médico, às vezes um religioso, às vezes uma pessoa da família, um amigo, que nos dá uma certeza, ou que nos proporciona a oportunidade de alcançar uma certeza naquilo que nós queremos alcançar. Kardec, no entanto, previne para que não nos confundamos a fé com a presunção. A fé implica em humildade, pois a pessoa sabe dos seus limites. Ela sabe o quanto ela pode confiar em si mesma. Ela sabe que precisa confiar em Deus sempre, mas que ela é o intermediário de Deus. Por ela as coisas acontecem. Por ela as coisas acontecem para ela mesma e para outras. Por isso nós oramos em favor de alguém. E passamos a ser um canal de comunicação com o íntimo das pessoas, fazer com que elas acordem para uma realidade mais ampla da vida. A presunção, por outro lado, é uma atitude de arrogância. A fé não funciona bem com a presunção. Ela jamais faria com que nós chegássemos mais próximo do bem. Pelo contrário, a presunção, a arrogância tem ligação com o egoísmo, com o orgulho, ultrapassa o limite do bom senso. E cedo ou tarde só trará decepções. Allan Kardec lembra a importância da fé na chamada ação magnética. É essa que ocorre através da cura. Ele chamou de ação magnética, posso dar outro nome. Quer dizer, nós temos recursos próprios do nosso corpo, do nosso espírito, que podem ser transmitidos para as pessoas. A gente vai ver o passe, por exemplo. O passe é um produto disso. A sua vontade, o seu desejo de ajudar. Quando ele, naturalmente, é transmitido para alguém que absorve a sua vontade, o seu objetivo, a pessoa pode obter uma melhora, geralmente obtém, e pode obter até mesmo uma cura. Mas não é nada que a gente possa dizer que realmente vai acontecer, mas é algo que nós podemos dizer pode acontecer. Pode acontecer. E quanto mais firme o propósito da pessoa, mais facilmente ela pode atingir o seu objetivo. A fé nos ajuda a viver. Na verdade, a nossa vida de todos os dias depende muito da nossa fé. Desde que acordamos, o que nós temos que fazer durante todo o dia, nós temos que colocar uma fé segura, aliada ao bem, aliada à verdade, aliada à humildade, sabendo que nós podemos mais do que estamos oferecendo, se empregarmos a nossa fé na sua maior profundidade possível. Principalmente quando estamos passando por dificuldade. Porque uma fé que só existe quando tudo está bem, não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que vai funcionar justamente quando tudo parece estar mal. Quando tudo conspira contra nós. E é por isso que nós vamos encerrar a nossa fala com um poema muito bonito, Canção da Fé, de Maria Dolores,
através do médium Chico Xavier, ele manda um recado para todos nós, para que a gente aprenda a aprimorar a fé. E não dá para você aprimorar a fé quando tudo está bem. O exercício da fé é na dificuldade. Se a pessoa não tem muita dificuldade, ela não precisa de uma fé. Você vai precisar da fé na hora da dificuldade. Então vamos encerrar, já falamos muito sobre a questão da fé, com esse poema da Maria Dolores, que diz o seguinte: preste bem atenção. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho para vencer nos lances do caminho, os perigos da marcha, a surpresa da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva, desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade te avigora, a fim de que lhe des, outra vez e outra vez, o apoio da paciência, a lição da bondade, se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda, que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar, injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu, golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade. A tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade, e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e tanto dê gastos, quando vibra e se eleva para os astros, a fé valente, profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou no mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Muito obrigado.